Eita glória! Ah, muito boa tarde, pastorzão Boa tarde. Anderson. Que delícia estar aqui com o senhor. Saudades, saudades. A alegria é toda minha, o prazer é todo meu. E eu estou muito feliz pelo convite, viu? E tenho certeza que essa tarde será incrível para todos nós, né? Muito bom te ver, viu, Ale? Feliz, hein? É bom te ver também, pastorzão. Olha que honra, viu? Poder estar numa live com o pastor Anderson, o professor Anderson, o ministro Anderson, o supervisor Anderson, o diretor Anderson. Nossa, pastor, que Glória. honra, que alegria. Eu estou com muitas expectativas no meu coração e eu sei que as pessoas que estão aí entrando também geraram expectativas para um tema que é super atual, sempre é interessante, né, pastor? Como que todos os temas da Bíblia são sempre muito atuais. E falar de vida de Verdade. prosperidade num momento como este, né, que a gente está vivendo, o mundo está vivendo um tempo tão diferente, tão difícil, tão desafiador, e desafiador não só na saúde, mas na saúde financeira também. Nós vamos falar e pincelar um pouquinho sobre isso. A todos os alunos que estão entrando, um abraço da diretoria do Rema Lapa, o pastor Felipe já entrou, a diretora Tereza, sejam todos muito bem-vindos. Para quem está entrando aí, eu estou dizendo aqui, nós estamos com o diretor Anderson Laigner, lá de Belo Horizonte, ele é diretor da Escola de Belo Horizonte e supervisor do estado de Minas Gerais, né? Minas tem um histórico e daqui a pouquinho eu quero que o senhor conte um pouquinho sobre essa expansão, sobre esse trabalho lindo que vocês têm feito aí em Minas Gerais. Né, pastor? Muito bom. Graças a Deus a gente tem avançado, né? Temos crescido, uma vez que nós entendemos que nós somos parte preponderante na expansão do reino aqui na Terra, e a expansão do reino se dá sempre por meio do conhecimento. É E eu me lembro de um dos livros de Reagan que eu li, não vou saber qual livro que foi, eu li quase todos eles, mas que Reagan fala que quando Jesus teve numa das suas aparições e disse para Reagan assim: querido, essa visão que eu estou dando para você vai ser uma visão extremamente relevante para os últimos dias. Ou Uau! seja, o rema é extremamente atual e é para um propósito que nós estamos vivendo e é para um tempo como este. Então, eu me sinto extremamente privilegiado por Deus ter me Aleluia! colocado nesse lugar para influenciar pessoas a também chegarem ao conhecimento da verdade, ter os olhos do coração iluminados para que eles possam compreender o chamado, a herança e o poder. Eu acho que isso é a grande relevância, né, Ale? A gente É fazer verdade. parte de um contingente de homens e mulheres que vai influenciar centenas de pessoas. De fato, nós não temos a noção da quantidade de pessoas que são afetadas por cada aula do Rema. É Porque uma verdade. vez que eu tenho um aluno dentro de sala, ele vai afetar a família dele, que pode ser Aleluia. uma família de 8 pessoas, ou pode ser uma família de 50. Então a É gente não tem, verdade. de fato, uma realidade do alcance. O fato é que quanto mais a gente expande essa palavra, mais o reino é visível na terra. E isso, para nós, é a primeira coisa, é primordial para que a gente possa compreender os propósitos eternos do Pai sobre a nossa geração. Então, o Ai, Rema Belo Horizonte, Rema Minas Gerais, está avançando e crescendo, né? Diga! amém. Isso. Vamos então começar? Falar de vida de prosperidade é um tema extremamente vasto e a gente tem aí 40, 50 minutos para trazer o máximo de conteúdo. E a gente sabe que ele é muito relevante porque em momentos difíceis, em momentos de crise, o primeiro lugar que a pessoa tem por pensamento, às vezes, proteger é seu bolso. E as pessoas confundem a prosperidade com o dinheiro. Mas antes da gente entrar nisso, eu quero que o senhor conte um pouquinho no quão importante essa palavra é para a nossa vida, no quão importante o rema é, principalmente nos dias de hoje, para nos sustentar, para nos alicerçar. Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. Então, Ale, de fato é relevante. O tema de vida de prosperidade é um tema gostoso. Eu também amo esse tema. Gosto muito de falar nisso. Não tem problema nenhum em falar com respeito de dinheiro, de muito dinheiro, de milionários, de trilionários. Eu não tenho Aleluia, problema falando a com gente. isso, é porque é o papai que quis assim, não fomos nós que desejamos isso, né? Amém, Foi o pai amém. que nos abençoou nesse sentido.
Ah, pastor, mas a sua conta corrente não diz, mas eu não vivo segundo a minha conta corrente. Eu vivo segundo as riquezas e glória do céu. Então, se lá tem, é meu. Eu sou herdeiro de tudo que ele tem. Então, a questão é uma forma da gente pensar e compreender um tema muito controverso, né, nesse tempo. Na realidade, até meio do povo cristão. Existem muitas vertentes nesse sentido que muitas vezes tira a possibilidade dos filhos de Deus viverem de fato a realidade da prosperidade bíblica, né? E quando eu falo de prosperidade bíblica, eu tenho que explicar que o que está na Bíblia é que é a verdade. Aleluia. Eu brinco com os meus alunos aqui em Belo Horizonte, quando eu vou dar aula sobre essa matéria, inclusive, eu não sei quantos de vocês que estão aqui comigo nessa tarde já ouviram falar assim: não vai para aquela escola não, que lá eles só ensinam a teologia da prosperidade. Aquele povo é o povo da teologia da prosperidade. Ah, não, lá só fala de dinheiro, só fala de teologia da prosperidade. Bom, se nós formos entender o que é teologia, na realidade, teologia é o que Deus pensa a respeito de. Né? É o estudo de Deus. Como é que eu estudo Deus? Estudando aquilo que ele pensa sobre, de uma forma geral, macro, sobre a minha saúde, sobre a minha paz, sobre a minha alegria, sobre a minha finança, sobre os meus propósitos, enfim, tudo que Deus pensa a meu respeito. Então, se Deus pensou a respeito de prosperidade para a minha vida, e eu vou estudar o que ele pensa a meu respeito, obviamente, sim, nós somos da teologia da prosperidade. Eu não tenho problema nenhum em dizer isso, mas desde que você fale que essa teologia da prosperidade ela é baseada no que a palavra diz. Aleluia. Então se torna relevante nós entendermos, compreendermos que a nossa base de estrutura de vida vai sempre estar na palavra de Deus. As escrituras é a nossa regra de fé, de conduta moral, conduta ética, vida, decisões, tudo aquilo que nós precisamos na vida está baseado na palavra. Tanto é que Paulo sempre fala nas suas cartas, eu gosto demais, quando Paulo sempre começa as suas cartas assim. Paulo é sensacional, né? Ele começa a carta dele, por exemplo, de Efésios. Gente, eu estou maravilhado com o amor que vocês têm uns pelos outros e pela fé. Olha, vou dizer, viu? Esse pessoal aí que vive aí em Éfeso é um povo da fé. E olha, eu estou aqui lisonjeado por ver vocês vivendo em fé, vivendo em amor. Mas não é só isso. Aí ele fala, eu oro para que vocês tenham revelação e sabedoria no pleno conhecimento. Ou seja, vida de fé é importante, é o único estilo de vida. Vida em amor é importante porque a fé opera pelo amor. A vida completa em revelações das Escrituras é o que nós precisamos ter. Conhecimento revelado das Escrituras. Amém. Não é o conhecimento que muita gente tem de ler a Bíblia todos os dias. Entenda o que eu vou dizer. Tem gente fazendo isso de forma religiosa, mas não sabe o que lê. Não medita no que lê. Não desce para o coração. Meu apóstolo está sempre falando algo que a gente repete isso, né? Não basta saber, precisa conhecer. Saber o que a Escritura diz é uma coisa, mas conhecer é uma vida. É algo que você vai experimentar. Você vai falar de coisas que você experimenta, que você vive, que você tem resultados baseados no que a Bíblia diz. E eu não consigo ter isso se eu não tiver conhecimento. Eu não consigo viver prosperidade se eu não tiver revelação. Eu não consigo viver todos os planos que Deus tem para mim se eu não me encontrar nas Escrituras. Então é relevante nesses últimos dias estudarmos profundamente as Escrituras. Aleluia! Eu tenho meditado no versículo, Ale, que o Senhor me chamou há umas 2 semanas atrás. Eu vou só falar ele para você, que é Abacuque 2,4. 2,14, eu acho. Peraí. Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Segura aí comigo. Vai comigo lá. Abacuque. Enquanto isso, pessoal, clica no aviãozinho. Vamos fazer no evangelismo digital. Eu peguei, sabe, pastor? O apóstolo. Boa! Boa! Para a gente fazer o evangelismo digital. Vai aí nesse aviãozinho que tem do lado, marca todos os seus amigos no Instagram, envia, vamos levar essa palavra, vamos levar conhecimento, conhecimento com poder, com revelação. Não perde tempo, coloca aí esse aviãozinho. Vai lá, pastor. Isso mesmo, gente. Coloca o coraçãozinho para subir, coloca o aviãozinho para rodar, que é poderoso. Olha só, Abacuque 2,14 vai dizer assim, pois a terra se encherá do
conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Peraí, o que a Bíblia está dizendo é que a terra vai ser totalmente coberta do conhecimento da glória. E como é que se dá isso? Pelo rema. Por isso que o rema é uma ferramenta para os últimos dias. Como é que nós vamos encher a terra? É enchendo as nossas salas de aula de alunos que vão ser afetados pela palavra e através da vida deles, a família deles serão mudadas e através da família deles, centenas de pessoas são mudadas e através das centenas de pessoas, bairros inteiros são mudados e através de bairros inteiros, cidades inteiras são mudadas pela revelação das Escrituras. A terra se encherá do conhecimento, gente. A Bíblia está dizendo isso, está falando dos últimos dias. A terra se encherá do conhecimento. Deixa eu te falar, nós fazemos parte desse contingente que vai encher essa terra. Oh, aleluia! 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 Peguei! Nós não temos outra solução para isso, irmãos. Nós fazemos parte de um contingente de hoje de fazer com que a terra se encha do conhecimento da glória de Deus. O que é conhecer a glória de Deus? É conhecer Ele como o ser supremo que conduz a nossa vida, que nos pensou antes, que projetou a cada um para ser próspero nessa terra, para ser vitorioso. Nós não nascemos para o fracasso, nós não nascemos para dar errado, nós não nascemos para viver uma vida medíocre, nós nascemos para viver o melhor estilo de vida nessa terra. E eu preciso deixar me falar, eu vou falar até amanhã cedo aqui, que eu já estou pegando fogo nesse lugar. Ô Jesus! Aleluia! Glória a Deus! É para isso aí, o rema vai alcançar cidades. Aleluia! Todas as pessoas. Aleluia! Pastor, eu acho interessante, Ale, porque quando a Bíblia fala, e a Bíblia também se coloca como a luz, né? O próprio salmista vai dizer, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e é luz para o meu caminho. Quando Jesus sai de Nazaré e vai morar em Cafarnaum, a Bíblia fala um versículo que eu acho fantástico. Diz assim, o povo que vivia nas trevas viu grande luz. Eu estou dizendo que quando Jesus, que é a palavra, chegou naquela cidade, a cidade inteira foi iluminada. Por quê? Pelo conhecimento de quem era Jesus. Peraí, se um homem que era Jesus naquela época pôde iluminar uma cidade inteira, o que dirá de um rema de 150 pessoas numa cidade? Uau! Pelo amor de Deus! É luz chegando, é trevas indo embora, é revelação chegando o tempo todo. Gente, nós estamos no melhor momento, nós estamos com a oportunidade gigantesca de pregar o Evangelho. Eu não estou dizendo aqui, não é o nosso muito falar mesmo não. Sabe qual é? É as respostas das nossas vidas aqui na Terra, naquilo que está acontecendo nas regiões celestiais. Quando as pessoas virem que os resultados na minha vida é diferente do dele, fala, o cara está desesperado, o cara está apavorado, as pessoas estão sem rumo, mas quando olha para você, está com um sorrisão no rosto. Você quer pregação do evangelho melhor que essa? Tem não. Porque você vai abrir a oportunidade da pessoa pensando, mas você não está vendo o que está acontecendo no mundo, não? Eu falei, estou vendo, mas eu não sou daqui. Mas você é de onde? Você é um ET? Não, minha pátria é celestial. E agora você pode também viver nessa pátria. E aí você entra de sola com a palavra, com o conhecimento, com a pregação. Gente, esse é o momento que nós estamos vivendo. Exatamente. E aproveitando essa oportunidade, fala um pouquinho para a gente sobre o Rema BH, sobre esses jovens. É impressionante como o Rema BH tem tantos jovens entre 16 e 20, 22 anos, matriculados, aliás, uma expansão gigante. São quantos alunos esse ano? Ale. Desafiador. Eu trouxe esse tema, pastor, só para explicar um pouquinho, é porque existe aquela dúvida, né? Eu vou colocar meu filho para fazer remo ou para fazer faculdade? O que é mais importante? É o crescimento secular? Porque o meu filho sonha ser médico, mas é importante lembrar que o rema estrutura o crescimento do caráter daquele jovem e que ele vai ser luz sendo médico. Então é por isso que eu sempre gosto de abordar isso, da importância do rema para consolidar a vida dos jovens. Muito bom, Ale. Olha só, eu cheguei no Rema aqui em Belo Horizonte, Carlos Prates, em 2014, né? Numa transição da diretora Bárbara Vanessa, estava indo para Goiânia, e aí entrou o pastor Silvio, ficou um ano à frente do Rema, e depois ele foi para Caxias do Sul e eu cheguei. Quando eu cheguei no Rema, nós éramos uma turma de 140 alunos, né?
E eu percebia que aquela palavra tinha mudado completamente a minha vida. E aí nosso apóstolo Marcelo chegou para mim e diz, Anderson, eu preciso de você para andar do meu lado. Eu falei, rapaz, eu vou fazer o quê? Faz nada, só anda do meu lado. Olha isso aí. Aí quando eu cheguei lá na igreja pela primeira vez, essa história é uma outra live, tá bom? Quando eu deixei a indústria farmacêutica e fui para tempo integral do ministério, ele falou comigo, senta lá no Rema e veja como funcionam as coisas. Tinha uma diretora lá. E eu comecei a olhar e a perceber as coisas e Deus me trouxe no meu coração dizendo o seguinte comigo, em 2014, Anderson, o Rema em Belo Horizonte vai marcar a nação brasileira. Aleluia. Se prepare, porque está chegando avalanches de alunos para a sua escola. Eu falei, gente, o que é isso? E aí, 2015, nós perdemos alunos. 2016 veio uma crise violenta financeira no Brasil. 16 e 17 foi uma recessão. E aí nós perdemos alunos nesses 2 anos. Quando foi no final de 2018, o Senhor falou comigo e disse, agora é o tempo do crescimento, que não mais vai parar. E aí, Ale, foi que ele me deu um quadro de avanço de crescimento para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Por quê? Não faz sentido, entenda o que eu vou dizer, ok? Não faz sentido uma capital como Belo Horizonte ter um Rema com 200 alunos. O sentido é uma capital de 2,5 milhões de pessoas ter um Rema de pelo menos 150 mil pessoas. Aleluia. E nós vamos chegar lá. Aleluia, por quê? Eu creio. Porque é o avanço que tem que acontecer com a palavra. Amém, mas amém. Eu preciso implementar atitudes e ações que vão gerar em torno disso. Então, qual foi a primeira atitude? Amar as pessoas. E assim, a gente começou a trazer as pessoas para perto, amando, cuidando, zelando pela vida deles, se importando, entende? Entendo. Uma das coisas que eu trabalho muito em Belo Horizonte, no Carlos Prates, é fazer com que o regulamento da escola não seja regulamento punitivo, mas educativo. Se eu transformar o regulamento do Rema em algo punitivo, eu vou afastar as pessoas. Mas se eu faço que um regulamento seja educativo, ajudando a crescer, eu trago essa pessoa para perto e com ele eu trago mais 10. Se eu coloco ele como punitivo, eu perco essa pessoa e perco mais 50. Essa conta nunca fecha, né? É verdade. Então, uma coisa que a gente fez foi amar as pessoas e se importar com elas. Assim, a gente foi crescendo, e esse ano nós já chegamos a quase 500 matrículas hoje, né? Hoje, exatos 486 alunos estão matriculados. E nós vamos ultrapassar os 500 assim que as aulas presenciais voltarem. Aleluia. E grande parte desse público está entre 16 e 40 anos. Ou seja, entre 16 e 40 anos, eu tenho mais da metade da minha turma hoje no Rema. E a maioria desses alunos são de igrejas fora do Verbo da Vida. Uau. Eu só consigo avançar com o crescimento da escola quando eu tenho pessoas que não estão no Verbo da Vida. Por quê? Porque essas pessoas é que vão levar para as igrejas o que é a palavra da fé e vão afetar a sua liderança, os seus pastores, e vão falar, gente, tem alguma coisa diferente naquele povo. Porque se eu tiver pessoas só do Verbo da Vida dentro do meu Rema, em 2, 3 anos o Rema mingua. Entende? Então, alcançar os jovens, eu prospero no que tange, não a questão financeira, mas a questão da vida, que é o que mais Deus se importa. Sim. E aí, o que eu posso fazer com esse jovem? Eu posso ensinar a palavra para ele, a ponto dele se descobrir no seu propósito de vida. Naquilo que ele precisa fazer na vida. Não que ele vai fazer tentativa e erro. Eu quero ser médico, eu quero ser um advogado. Nós falamos isso sobre uma live quinta-feira, inclusive, sobre propósito. Poxa, e quantos pais que são militares, por exemplo, que querem colocar o filho como militar? Eu sou militar, quero que meu filho siga a minha carreira. Eu sou médico, eu quero que meu filho siga a minha carreira. No Rema, se o pai entender que o filho tem um propósito em Deus e ele, muitas das vezes, ou na sua grande maioria, é diferente do pai, deixa o próprio filho se descobrir no Senhor. E quando ele se descobrir, ele vai fazer a faculdade certa, ele vai ter a profissão certa, ele vai alcançar as pessoas certas, ele vai ser produtivo em Deus. E quando ele está no lugar certo, fazendo as coisas certas, alcançando as pessoas certas, a pessoa mais importante para Deus é ele. Aí Deus vai dar o dinheiro certo, prosperar certo, entende isso? Está tudo conectado. Então, quando eu trago uma juventude para perto da gente,
e ensino as Escrituras e dou a ele o entendimento de fato o que é ser próspero, o que é ser uma pessoa realizada nessa vida, eu tenho a oportunidade de marcar a eternidade de centenas de jovens adultos que estão começando numa vida, num trabalho, num emprego. É o que a gente precisa levar. A relevância do rema é quando a gente ensina que as pessoas podem acertar. A questão é que a gente foi ensinado por tentativa e erro. Tenta isso. Se não der certo, você volta e tenta aquilo. Nós não precisamos disso mais não, gente. Nós temos o próprio arquiteto da nossa vida morando dentro da gente. Que conversa de tentativa e erro, eu posso dar cartada certeira. E isso eu preciso ensinar para os jovens. Eles não precisam passar por o que eu passei. Eu preciso dar a eles a oportunidade do certo pela palavra. Eu estou falando de prosperidade. Amém. Porque prosperidade não é a quantidade de dinheiro que se tem. Prosperidade é acertar e fazer aquilo que Deus chamou para que a gente fizesse nessa terra. E quando eu ensino a palavra, quando eu descortino as realidades da palavra, os nossos jovens que estão conosco hoje e vão produzir muito mais. Agora, deixa eu te falar. Você já viu um jovem empolgado com o rema, o que ele faz? Eu tive uma jovem em 2021, desculpa, 2020. Essa menina sentava na primeira cadeira, era de uma grande igreja aqui em Belo Horizonte, ok? E ela sentava na cadeira e ela chorava da primeira à última aula da matéria. Na primeira matéria, na segunda, na terceira. Na quarta, ela já começou a correr. Não era mais chorar, era se alegrar. Era correr e se alegrar. E aí, quando ela começava a correr, quando foi no final do ano que eu lancei a forma, o marketing, o endomarketing dentro da escola, como é que a gente ia crescer? Essa menina levou 18 pessoas pro rema. Uma. Uau! 18 alunos pro rema. Só uma. Só uma. Agora, se eu tiver 50 alunos levando 18, onde nós vamos parar? Uau! Eu declaro pro Rema Lapa isso aí. Eu declaro que alguém, uma influência poderosa, vai atrair pessoas para esse lugar aí. E Deus vai surpreender a sua sala de aula aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Isso aí, desse jeito. Aleluia. Vamos lá. Pastor, falando agora, propriamente dizendo, entrando nessa matéria, prosperidade de vida, eu queria que o senhor discorresse primeiro. O que é prosperidade? O que é ser próspero? Há uma confusão muito grande. O senhor acabou de falar que prosperidade não é o que se tem, não é a sua conta bancária, não é a sua riqueza. Prosperidade é o que você é. E eu queria que você explicasse isso um pouquinho com base bíblica. Muito bom. Na realidade, de fato, quando nós compreendemos isso, Ale, quando nós compreendemos isso, nos dá muita segurança em falar sobre o tema. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ótimo. Existem duas grandes vertentes dentro do cristianismo, né? A primeira grande vertente é dizer que falar de dinheiro dentro da igreja ou buscar ser rico é um erro, um equívoco, porque, na realidade, quanto mais pobre você for, mais santo você é. Porque você não está sendo manipulado pelo dinheiro. Você está sendo você mesmo em Deus e sabe que Deus te dá todas as coisas, então você não precisa buscar recurso financeiro. Uma outra vertente diz que não, todos nós nascemos para ser milionários, ricos e muito prósperos, e aí também cai numa vala que eu gosto de Reagan quando ele diz que os dois extremos do caminho, né? Um fala que não pode ter dinheiro, que quanto mais pobre é santo, o outro fala que a santidade está na quantidade de dinheiro que você tem. Significa que você está cumprindo o propósito do Senhor. Mas nenhuma dessas duas valas, de fato, é bíblica. E como é que a gente encontra isso na palavra? Como é que a gente traz isso para o equilíbrio do caminho? Quando eu vou pesquisar na palavra, o que significa prosperidade segundo o que a Bíblia diz. Exato. Eu quero trazer 3 versículos, 2 na Antiga Aliança e 1 na Nova, e mostrar a palavra prosperidade para a gente ter essa base, ok? Tá bom. Uma está lá em Salmos, capítulo 35. Isso. Salmos, capítulo 35. Versículo 27. Fui sua aluna. Salmo 35, 27. Vai dizer assim: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Aleluia. Continuação do versículo.
glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Então tem 3 coisas nesse versículo que a gente pode tirar aqui de uma forma rápida, objetiva, tá bom? Não posso me delongar muito no versículo. Isso. Primeiro, precisamos ter prazer na retidão, na lei. Prazer naquilo que Deus fala. Então, antes dele falar que ele se alegrava na prosperidade, ele está dizendo, eu fico feliz e alegrem-se aqueles que têm prazer na minha retidão. Então, em primeiro lugar, o que eu preciso ter é desejo pela palavra, é amar a palavra, é buscar a palavra, é ler a palavra, é meditar na palavra, é comer a palavra de manhã, de tarde, de noite, todos os dias. O meu prazer está nela. Então ele está dizendo, você precisa se alegrar, os que têm prazer na minha retidão. E onde que eu encontro a retidão do Senhor? O que é retidão? É a sua justiça, é ele ser reto, aquela pessoa que não tem mudança de variação, aquela pessoa que continua o mesmo, aquela pessoa que tem um caráter que nunca mudou. Eu só conheço isso pela palavra. Aí ele vai dizer, glorificado seja o Senhor que se compraz na prosperidade do seu servo. Palavra prosperidade neste versículo é a palavra hebraica shalom, ou como os judeus dizem, shalom. 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 E a gente fala, às vezes a gente fala shalom um para o outro, querendo transmitir a paz. A paz. Paz do Senhor. Shalom, a paz. Mas eu tenho aqui uma descrição da palavra shalom, que é na sua completude, quer dizer completo, saúde plena, bem-estar, totalidade, tranquilidade, contentamento e sossego. Presta atenção, o que ele está dizendo aqui. A palavra prosperidade, nesse texto, que Deus tem prazer para o seu servo, é que você seja completo, tenha boa saúde, tenha bem-estar, tenha paz, tenha totalidade na sua vida, tenha tranquilidade, tenha sossego. Você não vê dinheiro aqui. Não. Não tem vida financeira aqui. Não. Quando você fala de prosperidade. Mas você tem tudo o que tange a nossa vida nessa terra. Então, agora, olhando para o meu tempo, para o seu tempo, para aquilo que nós estamos vivendo hoje, significa dizer que, para mim ter saúde, eu preciso de dinheiro? Não. Para mim ter paz, eu preciso de dinheiro? Não. Para mim ter tranquilidade, eu preciso de dinheiro? Para muitas pessoas, sim, né? Para muitas pessoas que confiam no dinheiro, a tranquilidade delas está em saber que o dinheiro não vai faltar. Por isso, muitas pessoas se agarram ao dinheiro para dizer que hoje estão tranquilos. O fato de elas falar que estão tranquilos é porque tem dinheiro guardado. Mas, de fato, a Bíblia não diz que tranquilidade é dinheiro. Tranquilidade é alguém que vai se dedicar à palavra de Deus. E porque se dedicou à palavra, ele vai ter tranquilidade. Por que eu vou ter tranquilidade na palavra? Porque eu sei que o dono da palavra é o meu pai. Aleluia. E aí eu vivo uma vida em prosperidade. O que a gente precisa entender, Ale, é que prosperidade está conectada ao nosso propósito. Não adianta. Eu vou ter uma boa jornada, uma paz, uma saúde completa, quando eu estiver cumprindo o meu propósito estabelecido por Deus aqui na Terra. Né? Um outro versículo que eu quero ler com você é Salmo 118. Se você puder aí. Quer que eu vá pegar? Salmo 100. Salmo 118. Versículo 25. Aleluia. Olha só. Ele vai dizer no 24 assim: este é o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todo mundo conhece esse versículo? Sim. Versículo 25 vai dizer: salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, concede-nos prosperidade. A palavra prosperidade nesse texto é a palavra tsaleak, que significa avançar, progredir, ter sucesso, conduzir para um bom resultado. Novamente, não tem dinheiro, não tem riqueza, não tem bens. Essa palavra está dizendo: ei, papai, nos concede um bom resultado, nos concede um bom êxito. E aqui ele está dizendo antes: esse é o dia que o Senhor fez. Eu preciso me alegrar nele. Então, alegrar em quem? No Senhor ou no dia? Eu me alegro no Senhor, não no dia. Porque ele é o dono do dia. Então, olha só, eu me alegrando no Senhor, peço a ele prosperidade. Então, ele vai me dar uma boa jornada. E o terceiro texto é 3 João,
que é o capítulo único. Capítulo único, No versículo número 2. 2. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Então a palavra prosperidade aqui já no grego é exatamente a mesma palavra que tem a conotação de Salmo 118. Em hebraico é tsaleach, que quer dizer uma boa jornada, progredir, avançar, ter um bom resultado. Mas aqui é euduo. E euduo, né, que é a palavra nesse texto, significa ter uma viagem rápida e segura, bem sucedida, por um caminho fácil e direto. Então, o que é prosperidade? De fato, prosperidade não é o tanto de coisa que você tem. Prosperidade é como você pensa ser. Prosperidade não é a quantidade de coisa que eu tenho, mas a prosperidade é o que eu sou. E eu sou em Cristo rico. Pronto. Aleluia. Eu tenho todas as coisas em Cristo. Eu posso todas as coisas em Cristo. Eu sou bem-sucedido em Cristo. Eu tenho saúde divina por Cristo. Eu fui liberto do pecado por Cristo. Eu sou liberto da maldição por Cristo. Eu tenho riquezas em Cristo. Ou seja, não tem nada sem Ele na nossa vida. Ele é a essência da prosperidade. É Ele que nos faz ser prósperos. Agora, por que eu preciso entender o propósito? Eu me lembro de uma ministração do homem chamado Miles Monroe. Eu gosto desse moço, viu? Deu uma sugestão aí. Tem algumas coisas que ele prega que vai contrário do que a gente ensina, mas tem muita coisa que é muito legal, muito bom, e vai em linha com a gente crer, tá bom? Então, todas as vezes que a gente fala de um ministro de fora, eu sempre falo, olha, ouça tudo, retém o que é bom, tira os espinhos e aproveite o resto. E ele diz assim, Deus nunca foi pego de surpresa pela tua vida, né? Quando você nasceu com um propósito. Mas para cumprir o propósito, Ele já te deu todas as ferramentas e tudo que é necessário para você cumprir. Só que, cada etapa da sua vida, quando você vai andando em fé, crendo que vai se manifestar lá, em obediência ao que Deus diz para você, significa que você está andando em prosperidade. Olha, Davi disse certa vez assim, eu nunca vi um justo desamparado. Ele diz que nunca viu um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Gente, peraí, ué. Olha quem é esse cara. É Davi, que estava na antiga aliança com promessas inferiores à que a gente tem hoje. Sim. Caramba, se esse cara viu isso, viveu isso, experimentou isso, ele diz assim, provem e vede que o Senhor é bom, porque eu sei que Ele é bom. E como é que eu vou provar e saber que o Senhor é bom? Conhecendo o Deus das Escrituras, conhecendo a sua bondade, o seu amor, a sua palavra, em Jesus. Aleluia. Jesus foi um dos caras mais prósperos sobre a terra. E desculpe aí o cara, né? Mas é uma palavra, uma forma da gente lidar com o dia a dia. Jesus foi alguém tão próspero na terra, mas ele não precisou acumular riqueza para mostrar a sua prosperidade. Uau! Mas em nenhum momento ele deixou de ter a riqueza necessária para cumprir o propósito. Vamos repetir essa frase? Não, repete essa frase, porque essa é para correr. Jesus nunca precisou acumular riqueza para viver o seu propósito. Amém. Mas em nenhum momento faltou a riqueza para cumprir aquilo que ele precisava cumprir. Uau! É isso aí. Então, é isso que é prosperidade, segundo a Bíblia. É você entender o seu propósito. Oh, aleluia! Aleluia! Meu Deus do céu! É você entender o seu propósito. E quando você entende o seu propósito, é saber que tudo que você precisa para cumpri-lo já está disponível. Ah, pastor, mas não chegou na minha vida. É porque você não deu passo em direção a Ele. Não é Ele que vem até você. É você que vai até Ele. As pessoas querem viver por fé, mas ter segurança de algo chegar aqui. E não vai acontecer. Uau. Viver por fé é quando está tudo esquisito, está tudo ruim, está tudo diferente, está tudo dizendo que não. Você sabe que você vai dar o passo e quando você der o passo, algo vai se manifestar lá na frente. E tudo que vai se manifestar vai abençoar você e vai respingar naqueles que estão do seu lado. Oh, aleluia! Porque prosperidade alcança a minha vida, mas vai afetar a vida de outras pessoas. Aleluia. A prosperidade, ela chega para mim não para ficar comigo, mas para suprir a minha necessidade e alcançar os outros. Eu sempre falo nas minhas aulas, Ale, e você que está me ouvindo, entenda isso.
O dinheiro que chega para mim e é suficiente para pagar todas as minhas contas e sobrou, não é para guardar, é porque não é meu. Aleluia! Aleluia! Passa por mim para alcançar o outro. Amém, E amém, quanto amém. mais eu entendo isso, quando eu percebo que o dinheiro chegou para mim, cara, eu paguei tudo, minha família está muito bem, estamos bem estruturados, nada falta, estamos supridos com todas as coisas, está sobrando 10 mil na minha conta. É porque você tem que ofertar 1.000 na vida do outro, 1.500 na vida do outro, 500 na vida do outro. Por quê? Porque quando o Senhor entende que o seu coração é assim, ele vai te dar mais. Aí no outro mês vai sobrar 150 mil. Oh, aleluia! Aleluia! Peguei! E aí, quando você dá mais aqui, dá mais ali, dá mais aqui, oferta aqui, ajuda a outra ali, e o seu 150, não tem mais dinheiro, acabou o 150. Aí o Senhor fala assim, tá bom, meu filho, então não falta aqui no céu, não. Então mais 500 mil. E agora? Você vai fazer o quê? Agora eu vou construir um rema, agora eu vou pagar um rema para 500 alunos. Oh, aleluia! Aleluia! É isso que tem que ter. Isso. É esse entendimento. Amém, amém, amém. Uau! Uau, que preciosidade! Aproveitando que o senhor falou de dinheiro, pastor, vamos falar. Me dá 2 minutinhos aqui, peraí, que eu só preciso fechar uma porta aqui. 2 minutinhos, peraí. Fechado. Enquanto isso, pessoal, clica aí no aviãozinho, clica no coraçãozinho, vamos divulgar essa palavra poderosa, amados, sobre prosperidade, sobre quem você é em Cristo, sobre o que você pode em Cristo. Aleluia! Vamos lá. Vamos lá. Aproveitando, sim, você ia falar? Vamos falar de dinheiro. Vamos falar um pouquinho de dinheiro. O dinheiro, ele é um grande frustrador de sonhos. Porque as pessoas acham que não pode realizar os sonhos porque não tem dinheiro. E às vezes deixam de se matricular no Rema porque faz a conta, olha para a sua condição naquele momento e não avança. Justamente o que você falou. Para por causa do dinheiro. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sobre inclusive, vamos acrescentar e vamos falar também sobre os inimigos da prosperidade. Aleluia! Deixa eu abrir aqui a Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6, né? 1 Timóteo capítulo 6. Versículo 10. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. No versículo 17 diz assim: exortai aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos e nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Entenda que Paulo está falando para uma igreja, de que Timóteo era pastor. Né? Timóteo era pastor, liderava uma igreja e ele estava instruindo a Timóteo a pregar para os irmãos da igreja. Significava que existiam ricos na igreja de Timóteo. Sim. Mas Timóteo estava trazendo ensinamento e equilíbrio. Falou, olha, vocês são ricos, está tudo certo, eu não vou mandar você jogar dinheiro para o alto e entregar seu dinheiro para os outros, não. Mas não depositem a sua confiança no dinheiro. E aqui eu vou ter que ir lá para Gênesis. Eu não sei quanto tempo nós temos, mas eu preciso ir lá para Gênesis. Vamos lá. Nós estamos com 38 minutos, temos 22 minutos. Pronto, então vamos lá. Gênesis, abre comigo aí, Ale. Gênesis 1. Gênesis 1. Eu acho isso aqui interessantíssimo para a gente compreender sobre isso. Gênesis 1, chegou? Cheguei. Você que está comigo aí, não chama mais pessoas, não para de levantar o coraçãozinho aí, não, gente. Joga esse coraçãozinho para cima aí. Joga lá, clica no coraçãozinho. Vamos lá. Vamos lá, Gênesis 1. A gente vai ler só os comecinhos dos versículos, só para você entender. Tá. Versículo 6. E disse... Deus. Versículo 8. E chamou... Ao firmamento. E chamou quem? E Deus chamou... Versículo 9. E disse também... Deus. Versículo 14. Disse também... Deus. Versículo 16. Fez... Deus. Versículo 20. Disse também... Deus. 24. Disse também... Deus. Versículo 25. E fez... Deus. Pronto. Agora vamos para o 2. Versículo 4 do capítulo
2. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor, Deus. Senhor? Deus. Versículo 7. Então formou Deus. Não. O Peraí. O 7 não chegou. Pera. Então, seu Deus formou o mundo. E o Senhor então formou Deus formou... Então, peraí. Então, vamos parar aqui. Vamos Para aí. parar. Capítulo 1 de Gênesis. E fez Deus, e criou Deus, e disse Deus, e também fez Deus. Sim. Capítulo 2. E formou o Senhor Deus. Deus. Presta atenção. A palavra Senhor só aparece no capítulo 2. Por quê? Porque Deus está se colocando como o Senhor do homem. Aleluia. Perceba que quando o homem chegasse no Éden, ele iria ver tanta riqueza, tanta prosperidade. Mas Deus fala assim, o Senhor sou eu e não o que está aí. Uau. Aí, olha só, no capítulo 1 você não vê Senhor Deus em nenhum dos versículos. Não. Mas a partir do capítulo 2, que ele vai trazer o homem para esse lugar que ele cria, vai trazer o homem para o Éden, que era um lugar de delícias, que era um lugar de prosperidade, que era um lugar que não tinha necessidade, que era um lugar seguro. Ele começa a dizer assim, e disse o Senhor Deus. Por quê? Porque Deus está mostrando para o homem que, de fato, ele vai ter como Senhor aquele que é o provedor. Aleluia. Uau. Então, se o homem olhar para tudo que ele tem e achar que aquilo que ele tem é o seu provedor, ele transforma tudo aquilo no seu Senhor. Sim. Mas se o homem não olha para aquilo tudo que ele tem, mas vê naquele que ele criou, ele vai deixar Deus ser o Senhor. Aleluia. Uau. Pegou isso? Peguei. Aí Jesus, em Mateus capítulo 6, vai dizer assim, você não pode servir a dois Senhores. Olha aí! Ou você vai servir aquele que te criou, ou vai servir aquele que você acha de onde vem a sua provisão. Então, por que que as pessoas têm as coisas, o dinheiro, como seu provedor? Porque o dinheiro se tornou o seu Senhor. E quando eu coloco o Senhor da minha vida como meu dinheiro, achando que é o dinheiro que vai trazer a minha provisão, eu deixo de confiar no Deus de toda a provisão. Então, eu deixo de ter toda a provisão para ter a provisão que eu alcanço. É a grande diferença e as pessoas precisam compreender que nós temos o Jeová Jiré como nosso provedor. Aleluia, aleluia. Ele não precisa do contra-cheque da tua empresa para fazer muito dinheiro chegar na tua vida. Ele não precisa da sua empresa para fazer muito dinheiro chegar na tua vida. Mesmo porque, antes de você trabalhar, ele já proveu todas as coisas. Aleluia. Aleluia. O homem, quando chega no Éden, ele não chega para trabalhar. Eu falei, Edson, já correu? Já correu, amor? Quando o homem chega no Éden, perceba, o homem não precisa fazer nada, a não ser gerenciar. Olha que coisa fenomenal. Isso é Se a gente entender isso, a nossa mente, Ale, nós entendemos prosperidade. Amém. Quando nós lemos o capítulo 1 de Gênesis, nós sabemos que o capítulo 1 de Gênesis é Deus arquitetando, é Deus pensando, é Deus formatando aqui aquilo que ele precisava fazer. Sim, certo? Certo. Porque olha só, versículo 5 do capítulo 2. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra. Peraí, mas Deus não tinha dado a ordem para nascer? Sim. Mas não havia. Está aqui escrito. Sim. Por que não havia? Porque o Senhor, Deus, olha de novo aí, ó, o Senhor, Deus, não fizera chover sobre a terra. E por quê? E também porque o homem não estava lá. Para cultivar. Ou seja, aleluia, todo recurso estava disponível, mas Deus precisava de um administrador fiel. Aleluia. Então, presta atenção. Pega. Tudo aparece depois que ele coloca alguém de confiança dele para gerar os recursos que ele tem.
Uau! Depois que o homem aparece, é que cai chuva, é que o Éden começa a nascer todas as árvores, as plantas, por quê? Porque aquele que era a extensão de Deus, o governador, aquele que dava ordem, aquele que ia dominar sobre todas as coisas, havia chegado. Então tudo que Deus tinha, agora se manifestava para aquele que Deus tinha colocado no Éden. Aleluia. Então olha só, a função do homem na terra é gerenciar os recursos divinos. Aleluia, aleluia. A função do homem, que é a extensão de Deus aqui na terra, é para gerenciar os recursos que são divinos. Agora... E não os que são da terra. Se eu compreendo isso, a minha vida de prosperidade, ela nunca vai ser baseada no que eu conquisto, mas a minha vida de prosperidade é baseada no que Deus tem para mim fazer. Tudo que está disponível na eternidade. Mas Ele vai me dar tudo aquilo que eu preciso, segundo o meu propósito. Amém. Eu não posso pensar assim, não, então se tudo é meu, se Deus tem todas as coisas, eu vou orar pedindo uma casa nova. Para quê? Qual o propósito de ter uma casa nova? Eu falo isso com os meus alunos, né? Você vai lembrar disso. É errado você orar por uma casa de 6 quartos, 4 suítes, uma área com piscina, uma área gourmet para você servir um almoço, uma mesa de madeira maciça com 15 lugares, um lugar maravilhoso, paradisíaco. É pecado orar para isso? Não. Não. Desde que essa casa você reserve 3 quartos para colocar o professor da escola de ministro, o professor do Rema, para receber pessoas que precisam passar 2 semanas aqui na cidade, que você faça que a sua casa seja um lugar de repouso e descanso para aqueles que carregam a mensagem. Amém. Aí sim tem um propósito. Aí Deus se alegra em favorecer. Entende isso? Aleluia. Por que Tiago diz assim, vocês pedem, mas não recebem? Porque vocês pedem mal. Por que vocês pedem? Para que vocês desfrutem para o seu próprio deleite. Aleluia. Prosperidade tem nada a ver comigo. Prosperidade tem a ver conosco. Se eu entender e compreender isso, é a revelação grandiosa que Deus tem. Aí sim, Ale, o dinheiro não me domina. O dinheiro não dita as minhas ações. O dinheiro não faz com que eu deixo ou eu faço aquilo outro. Não é isso que define. O que define é qual a minha essência, qual é o meu propósito e o que eu preciso fazer. Então por que muitos alunos não fazem Rema porque tem dinheiro? Porque o Senhor dele não é Deus. Ele até fala que Deus é o Senhor. Ele até chama Deus de Senhor, mas de fato Deus não é o seu Senhor. Por quê? Só tem um que colide de frente com o senhorio do nosso Deus. Entenda? Quando Jesus está dizendo em Mateus, no capítulo 5, 6, ali falando sobre a questão do dinheiro, ele se coloca como representante legal do reino dos céus. Amém. E o dinheiro como representante legal do império das trevas. Bom, eu sou Jesus que representa o reino. O dinheiro é o Deus que representa o império. Você não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a mim servindo a Deus, ou você vai servir ao império através do dinheiro. Aleluia. E como é que se dá isso? Quando você não compreende que prosperidade é tudo aquilo que Deus tem disponível no céu para que você use aqui na terra. Prosperidade não é o tanto de dinheiro que você tem na sua conta corrente, não. Não é o tanto de carro que você anda, não é o tipo de casa que você mora. Prosperidade não tem nada a ver com isso. Prosperidade é você receber do céu tudo que você precisa na hora que você precisa. Aleluia. Sabe aquela viagem que tem gente aí, tem pessoas aí, pelo Espírito, tá? Tem alguém nessa live que está aguardando uma nota para poder viajar para outra nação, porque já sabe que Deus tem para fazer na outra nação. Ei, você que está me ouvindo aí, que você está esperando algo, vá para o balcão da companhia aérea e pede a sua passagem. Aleluia! Aleluia! Pastor, você é doido? Que é isso? Eu vou lá chegar, pega a sua identidade e pede a sua passagem. Aleluia. Entenda? Já tem alguém financiando coisas para muita gente. Amém, já tem alguém fazendo tudo acontecer. O que eu preciso é ousadia em crer que se Deus mandou, se Deus deu a direção, é preciso ser rápido em obedecer. E o obedecer não significa que eu tenho que ter tudo para fazer. Eu só preciso entender que está tudo pronto e disponível na eternidade. E o meu sim traz aquilo tudo que está na eternidade para ser manifesto aqui na terra. Quando Jesus foi pego para pagar o imposto,
Ele não tinha o dinheiro naquele lugar, naquele momento. Porque se ele tivesse, ele mandava Judas para abrir a bolsa e dar o dinheiro. Judas não era o tesoureiro? Sim. Judas era o tesoureiro. As ofertas eram controladas por Judas, em uma outra live. Mas, naquele momento, ele não tinha na mão dele um dinheiro. Aí manda Pedro ir lá pescar. Mas o interessante é que ele não manda Pedro lançar a rede, como ele mandou em outra vez. Pega no anzol um peixe. Agora, quantos peixes poderiam estar passando naquele lugar, naquele momento? Vários. Mas ele pega um peixe e ele abre a boca e o dinheiro estava lá. O que Uau! Isso é diferente para nós, gente. Será que você vai ficar parado por falta de recurso, olhando para a sua conta, olhando para o que você não tem? A prosperidade não é baseada no que você não tem. Prosperidade é baseada no que Deus já está disponível para você. E é uma mentalidade diferente, é uma mudança de pensamento diferente. A gente precisa compreender que nós estamos em um reino e que o reino se movimenta pelo Espírito e as coisas disponíveis do reino estão na mão do rei. Aleluia! E quando eu me achego diante do rei, o rei olha para mim e fala assim, você quer para quê? Para expandir a cultura desse reino. Está aqui o dinheiro, está aqui o recurso. Ah, você quer para quê? Ah, porque eu quero comprar meu carro novo. Não, para isso eu não te dou, não. É assim que funciona. Tem que existir um propósito, tem que existir algo maior do que eu para que essa prosperidade se manifeste. Aí que vem o grande problema dos crentes. Os crentes querem ficar orando, pedindo para que Deus dê para ele a casa nova, o carro novo. Mas quanto ele está entregando para Deus? O que ele está fazendo por ele? Não é? Então a gente tem que ter essa mentalidade. Por isso que correr atrás de dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. E é por isso que Timóteo está dizendo, presta atenção aí, os ricos da igreja, você pode ter muito dinheiro e louvado seja Deus pela quantidade de dinheiro que você tem, desde que você utilize para a expansão do reino. Mas não coloque a sua confiança nesse dinheiro que você tem. A nossa confiança está no Senhor. Então, nesse momento de pandemia, é um tempo onde pessoas que estão desempregadas e confiam em Deus vão receber empregos novos e vão receber aumento de salário e vão receber coisas diferenciadas. Eu não consigo entender milagre em um tempo da economia bem. Não! É no tempo de caos da economia que se chama milagre. Porque quando ninguém está vendo nada, quando todo mundo está perdendo, nós estamos ganhando. Peraí, gente. É isso aí. É entender o que eu estou fazendo aqui. Não é o que eu preciso fazer, é o que eu devo fazer segundo aquilo que Deus me chamou para fazer. Aleluia. O grande problema, Lê, e você que está me ouvindo, é a falta do entendimento do propósito. Vai nos fazer desviar do caminho e vai fazer com que a prosperidade seja relativa àquilo que eu trabalho. É isso aí. Entende? E aí eu vou ficar medindo a minha prosperidade na quantidade de bens. Eu acho engraçado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, eu não sei aí em São Paulo não. Mas se alguém fala... se alguém fala que mora na freguesia do Ó, e alguém fala que mora no Morumbi, será que vai ter alguma diferenciação de pensamento sobre essas duas pessoas? Só pelo bairro que mora? Depende do que a pessoa pensa, do que está dentro da pessoa. As pessoas nos veem assim. Nós somos coisas, nós somos lugares, nós não somos pessoas. E o cristão genuíno, verdadeiro, que confia na palavra de Deus, sabe que antes de nós nascermos, Deus já preparou tudo. Tudo está disponível. Mas Ele está esperando alguém se levantar como administrador fiel, mordomo daquilo tudo que é dele. Entende? Aquele que é o administrador não é dono. Uau! Mas o dono tem total confiança nele. E quando o dono tem total confiança nele, os resultados que vão aparecendo colocam o dono cada vez mais confiante para depositar mais na vida dele. Mais e mais. Por isso, Ale, e você que está me ouvindo, eu creio em homens e mulheres ficando trilionários nesse tempo. Aleluia! Não é para juntar dinheiro, não. Tem nada a ver com juntar recursos aqui na Terra, não. É para investir em pessoas. Amém. É para poder ajudar pessoas. É para um grande empreendimento. É para abrir uma grande empresa, ser um CEO de uma empresa multinacional que vai empregar mais de 2.000 pessoas, vai sustentar mais de 2.000 famílias. É isso que é prosperidade. É um entendimento daquilo que eu faço aqui na Terra. Vai afetar a vida de outras pessoas. Aleluia! Eu tenho orado para que chegar alguém para investir em 500 alunos do Rema.
Vai chegar. Aleluia, peguei. Vai chegar. Vai chegar. Em nome de... Vem cá. Que é isso aqui? Eita, glória. O pessoal da produção tá correndo e eu fico aqui me segurando, pastor. Porque cada hora é uma carinha que aparece aqui, corrida. Vida de prosperidade é nós entendermos que se nós entendemos o propósito de Deus na nossa vida, nós desfrutaremos daquilo que Jesus disse, que Ele veio para que tenhamos vida plena, abundante, prósperos em tudo. Pastor, nós temos 5 minutos. É não. 5, é sim. É não. Já acabou? Já! Fala-me Deus. Mas eu sei que nós vamos ter outras lives. Teremos outras lives para falar de propósito, para falar de chamado. Sim. Tem tanta coisa importante. Olha, o Rema são 23 matérias que abrem, expande o nosso pensamento. Expande, nossa mente vai sendo transformada. Nós vamos nos apropriando daquilo que a palavra diz a nosso respeito, com relação ao caráter de Deus, que é o nosso caráter, com relação a uma vida próspera em todas as áreas, não é o dinheiro, mas disse de quem você é. Para falar de uma família estruturada, a gente tem a matéria família cristã, a gente tem tantas matérias, como ser guiado pelo Espírito, manifestações do Espírito, enfim, 23 matérias trazendo para o aluno conhecimento, poder, entendimento de como ele deve andar a partir de agora, que se tornou uma nova geração. Então, nós teremos muitas outras lives para falar de tudo isso. E nesses 3 minutos agora restantes, pastor Anderson, eu queria que o senhor falasse. Os crentes estão... É engraçado que eles têm a palavra e deveriam viver a palavra, mas os crentes estão com medo, estão tentando fazer reservas financeiras, estão tentando não ofertar, não dizimar, ou seja... Os princípios da vida de prosperidade estão se perdendo, estão ficando soltos e eles acabam culpando a Deus. E eu queria que você resumisse essa live maravilhosa e eu já vou deixar N beijos no seu coração. Você sabe que eu o amo, que você me inspira, que eu honro a unção que está sobre a sua vida e recebo dela. E, amém. Gente, vou parar de falar. Fala. Eu também te amo, Ale, e eu fico muito feliz de ver o seu crescimento, viu? Você no lugar certo, nas posições certas. Amém. E nunca despreze os pequenos começos, viu? Você já sabe onde você vai chegar. Amém. Isso significa prosperidade. Não significa o quanto você ganha, mas significa o tanto que você realiza para Deus. Aleluia. Então, nesse tempo em que está tudo confuso, muitos crentes, na realidade, estão simplesmente mostrando o que está dentro. Né? Significa que os crentes estão mostrando que a confiança deles jamais estiveram em Deus, que é o seu Senhor, mas a confiança e a segurança deles estão no dinheiro. O meu desejo, o desejo do meu coração, é que eles possam se voltar rapidamente para o autor e consumador da nossa fé. Amém. E compreender que, de fato, o mundo vai piorar, o mundo vai entrar em caos. Para o mundo terminar, precisa ter um colapso no mundo, né? Obviamente. Para aparecer o cara que vai trazer a paz, precisa estar em colapso, em caos. Então só vai piorar mesmo. Mas a vida do crente é como a luz da aurora. Que só vai melhorar. Mas vai melhorar para quem? Vai melhorar para aquele que tem a sua confiança depositada no Deus de toda a provisão. Deus é o Deus de toda a provisão. Então, é só consertar o coração e depositar a confiança no Senhor. E a melhor coisa que você faz quando você tem dinheiro guardado é oferte na vida de pessoas. Lance seu pão sobre as águas. Até depois que você for encontrá-lo, vai repartir com 7 ou 8. Ou seja, não é hora de guardar, não é hora de reter, é hora de dar. É nesse momento, é no meio do caos, é que é hora de você ser cada vez mais fiel, mais coerente com aquilo que a palavra diz, e nós seremos assim todos os dias. Quando você dá, obviamente você vai receber. Uma semente que você planta, vem uma colheita extraordinária por trás dela. E eu faço votos que você seja um grande colhedor. Amém. Em nome de Jesus. Amém, obrigado, Ale. Obrigado a todos vocês que estiveram conosco. Um grande prazer servir ao Rema Lapa. Dá um grande beijo na Tereza, que é a diretora, viu? Um grande abraço aí. E eu faço votos que essa escola todos os dias se expanda aí. Amém, na cidade de São Paulo, e mais alunos, mais pessoas sejam afetadas pela palavra da fé.